No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 5 fatores de sucesso no gerenciamento e comunicação de uma crise corporativa. Existe uma série de fatores que podem definir se uma crise será bem conduzida e bem gerenciada e com resultados satisfatórios para a empresa. Bom, o primeiro desses fatores é o que a gente chama de cultura de crise. É necessário que as organizações desenvolvam como uma cultura secundária o entendimento de que crises são inevitáveis dentro de uma organização, é preciso estar preparado, é preciso ter um processo, um sistema para que essa crise seja bem gerenciada. Isso faz parte do que a gente chama cultura de crise, e principalmente ter um estado de alerta constante para entender e reagir a essas situações. O segundo fator de sucesso é o que a gente chama de tempo de resposta. O tempo de resposta é o que vai fazer com que a probabilidade dessa crise ser bem gerenciada aumente muito, porque não adianta você ter um bom plano se você levou muito tempo para botá-lo em prática. Esse tempo de resposta hoje em dia nas crises corporativas, ele está cada vez diminuindo mais, porque nós temos a influência das mídias sociais que praticamente começam a se manifestar quando o evento gerador da crise ainda está em andamento. Então o tempo de resposta é fundamental. Hoje, uma organização bem preparada, ela terá já condições de ter o entendimento de uma crise, entender desdobramento, reconhecer stakeholder, fazer um plano de comunicação e um plano de ação efetivo a partir de 1h30, 2 horas. Hoje esse é um tempo limite para uma empresa nacional ou uma empresa multinacional para ter mais sucesso na gestão da sua crise. O terceiro ponto de sucesso está ligado à questão da informação atualizada e fidedigna. A partir de um determinado momento de uma crise, a dimensão comunicacional passa a ser importante e fundamental. Então, a qualidade da informação que chega vai definir a qualidade da informação que sai. Se eu não tiver boa informação sobre o que está acontecendo, eu não vou poder informar meus públicos internos e meus públicos externos, as autoridades, todos os stakeholders envolvidos naquela situação, que hoje pode chegar numa crise, por exemplo, uma crise ambiental, você pode ter 40 stakeholders envolvidos quase num espaço de tempo muito reduzido. Então essa informação atualizada em tempo real e com boa fonte e que você possa acreditar para poder passar para frente é um fator de sucesso. O quarto fator de sucesso é o planejamento e o monitoramento. O planejamento, se você fizer antes da crise ocorrer, é o que a gente chama de plano antecipativo de crise. É o que você, a partir de de uma vulnerabilidade conhecida ou rotineira naquele setor de negócio, você já faz um plano antecipativo onde vai ter os stakeholders, os desdobramentos, a comunicação que vai ser efetuada e também um plano de ação. Se isso tudo já estiver pronto, ótimo, o teu tempo de resposta vai diminuir muito. Se você não tiver isso pronto e for uma crise inusitada, que você nunca tinha se preparado para ela, você vai ter que fazer o planejamento de maneira rápida. E para isso, já existem metodologias que vão ajudar, no caso da Crisis, né? Nós temos uma metodologia específica para você fazer um planejamento antes e durante uma situação de crise. E o monitoramento, que é você estar constantemente recebendo as informações de dentro para fora, principalmente do teu público interno e dos públicos externos, dos stakeholders envolvidos, para você entender se as tuas ações estão sendo bem aceitas e fazer modificações de rota. E finalmente, o quinto fator de sucesso, ele é o trabalho integrado entre as áreas que participam num time de crise. O time de crise é um elemento fundamental, importante, que você necessita ter dentro do teu plano de gestão de crise, para que você consiga, de maneira integrada, como eu disse, fazer com que as áreas envolvidas possam trabalhar de maneira uníssona e com total harmonia. Então, o trabalho integrado sob a coordenação de uma liderança é fundamental. A questão da liderança nesse trabalho integrado é muito importante e nós também hoje temos dentro da Crisis um trabalho de preparação das lideranças dos comitês
para que esse trabalho integrado seja o mais efetivo possível. Então você teve aqui nesse vídeo os 5 fatores de sucesso do gerenciamento e comunicação de uma crise corporativa efetiva. Obrigado.